Olá, gente, sejam muito bem-vindos. Boa noite. Desculpa aí, a gente está com um probleminha técnico. Não vou conseguir fazer lá no YouTube. Deu algum problema aqui. Não estava abrindo a câmera pelo YouTube. Então, por isso que acabou tendo esse atraso aí na nossa live, tá? Boa noite, gente. Boa noite, Flores. Boa noite, Roberto. Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Osana, quanto tempo, Osana? Osana é minha aluna. Não tem te visto aqui nas lives, ó. Seja muito bem-vinda. Vamos lá, Marli. Marli tá chegando aí. A gente tentou aí organizar e não conseguiu pelo YouTube. Mas problemas técnicos normais acontecem. Gente, sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje, tá? Eu sou a Aline Fraga, para quem ainda não me conhece, advogada trabalhista há mais de 10 anos. Faço audiência sempre. Já fiz aí mais de 3.000 audiências, tá? Tem até que colocar na ponta do lápis para poder anotar a quantidade real que foram. Eu ajudo advogados a atuarem com segurança em todos os passos das audiências trabalhistas, tá bom? E o tema de hoje que a gente vai falar é de ajudá-los a descomplicar a prática em audiência, lá dentro da sala de audiência. Adélia, seja muito bem-vinda. Outra aluna minha aí, pipocando. Sempre bom tê-los. Gente, ficam aqui comigo, tá? Até o final, porque além de conteúdo prático, eu sempre mostro pra vocês como vocês podem atuar com mais segurança, clareza em cada etapa. E antes de tudo, eu quero saber de onde vocês são. Já me coloquem aí. A Adélia, Osana eu já sei, mas o restante eu não sei de onde que cada um tá falando. Já compartilhem com os seus colegas, tá? Tem um botãozinho aqui, ó, como se fosse um aviãozinho. Já clica e manda para pelo menos 3 colegas, né? Que o que eu sempre falo aqui, tudo aquilo que a gente dá, o universo devolve pra gente em dobro, em triplo, né? E conhecimento a gente não guarda. Conhecimento bom é conhecimento compartilhado. Ah, Flores, ó, Manaus, Amazonas. Na próxima semana eu vou ter uma audiência aí, mas vai ser virtual, tá, Flores? E aí vocês têm a diferença de 1 hora, né? Aqui pra gente são 19 horas e 17 minutos, aí pra vocês são 18 horas e 17 minutos, né? 1 hora menos. Eu sempre coloco quando é outro estado pra poder ver se tem alguma diferença e não errar com a audiência. 1 hora menos é tranquilo, mas quando é 1 hora mais, aí é um problema. Flores está chegando agora aqui no perfil. Me contem aí. Quem está chegando pela primeira vez, está assistindo essa live pela primeira vez, ao vivo. O que acontece aqui, gente? É sempre segundas e quartas. Mas hoje é terça-feira, Aline. O que você está fazendo aqui? Pois é, ontem eu não consegui entrar, tá? Eu até coloquei ali que por motivos pessoais eu não consegui fazer a live. Mas eu tô aqui com vocês hoje. Então, a live, via de regra, as lives aqui, via de regra, são segunda-feira, tá? Eu abordo temas essenciais ali com experiências de casos reais, eu trago alguma coisa que aconteceu comigo. Vocês também podem trazer alguma situação que tenha acontecido e perguntar: Aline, eu agi certo? Ou como eu deveria agir? Ou eu assisti isso? Como eu deveria fazer? Eu quero que vocês tragam. Tem um balãozinho aqui com ponto de interrogação, onde vocês podem colocar as dúvidas de vocês, tá? Então, segunda-feira eu acabo trazendo aqui temas de casos reais, coisas que aconteceram comigo na audiência, coisas que aconteceram com outras pessoas, ou até mesmo situações que podem acontecer, que eu recebo nas caixinhas de pergunta, tá? Casos concretos, tudo para quê? Para que vocês possam ganhar ali confiança, segurança, aprendam a lidar, a fazer uma audiência com estratégia. Seja muito bem-vindo, Henrique, Caroline, Reginaldo. Sejam bem-vindos, para que vocês consigam atuar de forma segura, sem travar dentro da sala de audiência, tá? E vocês também podem sempre trazer as dúvidas de vocês. E, além disso, eu acabo trazendo, coloco algum tipo de pergunta para que possa trazer aqui com vocês. Mas o objetivo mesmo é que vocês me tragam as dúvidas e eu consiga aqui ir respondendo para que vocês não fiquem com dúvida alguma, tá? E as quartas-feiras, amanhã, por exemplo, vai ter dose dupla da Aline, terça e quarta, tá? Quarta-feira, o que eu faço? Eu faço uma análise de audiência ao vivo numa sala secreta do Zoom. Então, para isso, vocês precisam estar lá dentro de um dos grupos de WhatsApp. E como que vocês fazem para estar lá? É um grupo
silencioso, gratuito, você não paga nada para estar lá dentro, tá? Pelo contrário, você ganha informações sobre como você deve agir dentro da sala de audiência. Todos os passos da audiência trabalhista vocês aprendem ali. Então, ó, já digita aí clube, já vou colocar aqui para vocês também saberem como é. E o robozinho, que é uma automação, ele vai enviar para vocês um link para que vocês entrem em um dos grupos de WhatsApp. É um grupo silencioso onde ninguém fica perturbando vocês, tá? Mas para isso vocês precisam ou digitar aqui ou clicar no link da bio, que ele ali vai te ajudar. O que eu tô olhando aqui pro lado? É que eu tô querendo puxar para cá, que eu tô com outro computador aqui do lado, mas eu tô querendo só dar uma olhada exato para eu não errar com vocês o nome do tema que a gente colocou hoje. Ah, muito bem. Paulo, Caroline tá chegando agora, seja muito bem-vinda, tá, Caroline? Vocês são de onde? O Paulo eu já vi aqui e a Caroline ainda não. De onde que vocês são? Me contem aí, gente. Por problemas pessoais técnicos, isso. Aí já colocou, porque hoje também, gente, hoje é terça, mas às segundas-feiras, além de eu estar aqui com vocês no Instagram, eu também estarei com vocês no YouTube, tá? Então, só que hoje a gente teve um probleminha técnico e por isso que eu tô assim também meio afobada, né? Tudo acontece. Ah, de São Paulo, Praia Grande. Tem conhecidos aí sim. Que legal. Roberto, me fala aí de onde você é também, Roberto. Tá? Então, vamos lá, gente. O que eu trouxe aqui pra vocês? Hoje eu pensei em quê? Em trazer exatamente, descomplicando as práticas da audiência. E aí, como eu sempre digo, né, a audiência trabalhista, ela não começa dentro da sala de audiência física. A sala de audiência, ela começa lá no escritório ou no telefone quando você faz a chamada com o seu cliente, ou seja, no primeiro contato que você tem com aquele seu cliente. Seu cliente ou o seu futuro cliente. Ah, que legal, o Dr. Roberto também é de Praia Grande, São Paulo. Tem muitos aqui, gente, de São Paulo. Eu acho que aqui tá ganhando, Rio, São Paulo, tem bastante baiano também aqui nesse perfil. Então, ó, já compartilhem com mais colegas pra gente ser uma comunidade bem grande, que consiga pegar todos os estados do Brasil, tá? Luciano, seja muito bem-vindo. Então, gente, como eu sempre falo, a audiência ela começa nesse primeiro contato que você tem com o seu possível cliente. Porque muitas vezes você vai começar a fazer as perguntas para ele, vai fazer uma triagem antes mesmo de começar ali de saber se ele vai se tornar seu cliente. Ou seja, você primeiro quer saber se é uma boa causa, né? Se vai ser possível aquela demanda você ajuizar. Ou seja, também porque aquela ali é uma reclamada, a reclamada te procurou e você primeiro precisa conversar. Então, esse é o primeiro momento, esse é o primeiro contato que você tem com esse seu cliente ou possível cliente. Mas para isso, você precisa estar ali preparado. Ou seja, para que você chegue dentro da sala de audiência física, seja ela física presencial ou física virtual, eu vou trazer para vocês formas de descomplicar como você vai atuar dentro da sala de audiência. E como que você atua dentro da sala de audiência nesse momento? Você primeiro precisa saber exatamente aquilo que está acontecendo com o cliente. Como é que você quer escrever uma reclamação trabalhista, né, redigir uma peça, seja ela uma inicial, seja ela uma defesa, se você sequer sabe efetivamente o que aconteceu com o seu cliente para que ele chegasse até ali, quais são os motivos, quais são os possíveis pedidos a serem feitos, de quem é o ônus da prova daquele caso. Aí eu vou voltar um pouquinho. Para quem ainda não viu, eu, salvo engano, agora eu tô até na dúvida se eu só gravei ou se eu já soltei esse reel. Ou vocês devem ter visto ontem no site do Migalhas, saiu a seguinte matéria. Uma auxiliar de limpeza, salvo engano, ela sempre... eu tenho aqui a matéria. Pera lá. A auxiliar de... Eu não coloquei aqui, não? Não, tá no outro computador. Pera aí, gente. A auxiliar de limpeza, ela estava gestante, ela pediu demissão, tá? Ela pediu demissão, porém, ela pediu demissão estando... Boa noite. Ah, que legal, Santa Catarina, lugar bom. Tá frio aí, né? Deve estar. Ela pediu demissão estando gestante.
Supostamente, ela pediu demissão, mas, pelo que consta nessa sentença, ela sequer comprovou que ela efetivamente pediu demissão e constou lá como se ela tivesse abandonado, exatamente, Caroline já estava fera, mas constou ali, Caroline, como se ela tivesse abandonado o emprego, ou seja, ultrapassaram ali, ela ficou mais de 30 dias, supostamente, sem dar nenhuma satisfação para aquela empresa. E aí a empresa, ela se desincumbiu do ônus probante. Qual era o ônus dela ali? Demonstrar que aquela justa causa ali foi aplicada de forma correta, certo? E ela comprovou através dos telegramas que foram enviados e a reclamante, a empregada, não compareceu, não deu a menor satisfação. E aí é o que eu falo, quando esse cliente te procura, o que você deve perguntar a ele? Você recebeu algum tipo de comunicação? Qual foi o meio que você utilizou para pedir essa dispensa? Tá? Porque também pode acontecer, gente, de chegar lá, simplesmente, eu recebo ali as informações do cliente. Olha, doutora, eu pedi demissão, mas eu tô grávida, ou estava grávida, a gente não sabe qual foi o momento. Estava grávida no momento do pedido de demissão e eles não me pagaram as verbas rescisórias. Ela pode te contar essa história, tá? E você chegar lá na sala de audiência e se deparar com essa situação inusitada de que ela não só não pediu demissão, como ela também foi dispensada por justa causa, tem dentro do processo todos aqueles telegramas, ela não deu satisfação e ela também não te contou. E aí é o que eu falo, né? A gente fica com narizinho de palhaço lá dentro da sala de audiência. Isso pode acontecer? Pode, tá? Mas vamos supor que não foi isso que aconteceu. Ela chegou lá no seu escritório e te contou o seguinte: olha, doutora, eu já tô sabendo que eu fui demitida por justa causa. Eu pedi demissão sim, tá? Porque eu fui para receber lá o meu pagamento e eles me disseram que eu não tinha mais nada para receber, porque afinal de contas eu abandonei o emprego, mas eu não abandonei. Olha aqui, ó. Aí pega o celular ou o meio que ela pediu aquela dispensa, tá aqui, ó, o meu pedido de demissão. Eu pedi de fato demissão, por quê? Porque eu estava tendo problemas, passei mal lá dentro, ninguém me socorreu. E cadê as provas? Então é exatamente isso que a gente precisa conversar com esse cliente, colocar tudo aquilo ali no papel e analisar, avaliar os riscos que a gente pode ter naquele processo e se vai realmente valer a pena ajuizar aquela demanda. Então, para que você possa chegar lá dentro da sala de audiência e não fique se preocupando com coisas que você já teria que ter se preocupado antes. Então, é por isso que a gente está aqui, eu estou aqui com vocês para descomplicar essas práticas lá dentro da sala de audiência. Ou seja, se você já começa a saber, pode até ter todos esses problemas. Olha, doutora, eu realmente abandono o emprego, eles me mandaram a cartinha e eu não sabia o que fazer. Ou eu me mudei de endereço, ninguém fez contato comigo, eu só pedi demissão de boca, ninguém fez contato comigo. A gente precisa colocar tudo isso no papel. Por quê? Quando a gente coloca tudo isso no papel, a gente vai ali analisar, vai avaliar os possíveis riscos que podem acontecer ali na sala de audiência. Ou seja, você não vai chegar dentro da sala de audiência física, como eu sempre brinco, vendido, entre aspas, que é o quê? Tomando só na cabeça que o juiz vai chegar em cima de você como, ué, doutor, como é que você não sabia disso? E aí vira uma decisão bomba dessa. Não é uma decisão bomba, gente, porque já era de se esperar quando chegou lá dentro da sala, já pegou esse caso. Cadê as provas? A senhora realmente pediu demissão? Cadê? Eu preciso do celular, pelo menos do print daqueles WhatsApps, né? Vamos ver se a empresa vai, de fato, impugnar aquelas mensagens. Se impugnar, a gente tem que fazer da forma correta. Qual é a forma ideal, gente? Que nem sempre é possível. Pegar, extrair toda a conversa do WhatsApp, puxar, passar na Verifact, na Data Certify, qualquer verificador desse, um blockchain desse, tá? Justamente para dar veracidade àquelas mensagens. Ou, que se tornam bastante caro, tá? É pegar e levar no cartório de notas e pedir para, como é que se diz? Agora fugiu o nome. Para certificar todas aquelas mensagens, para dar autenticidade
ao teor do conteúdo que consta ali naquelas mensagens. Mas isso é caríssimo. Isso, via de regra, só é viável para a reclamada que tem realmente ata notarial. Obrigada, Caroline. Exatamente. Aí, vamos lá. A Caroline virou para mim, virou e colocou aqui. Ah, mas precisaria ter homologação do sindicato. Certíssima. A Caroline está perfeita na colocação dela, principalmente agora, depois do tema vinculante lá do TST, certo? Porém, nesse caso, a empresa se desincumbiu quando ela envia o telegrama para aquela reclamante e ela não retorna. Não tem como fazer nada além disso. Ela enviou, dispensou por justa causa e aí agora, se ela como ela entrou com a demanda, aconteceu o quê? Teve essa sentença fatídica. Ainda não teve recurso, a gente não sabe em que pé ainda vai ficar esse caso. Mas até então, essa justa causa, ela restou mantida, já que o ônus probatório ali seria da reclamante de demonstrar que ela realmente pediu demissão e que aconteceram todos aqueles equívocos, que ela passou mal, não foi acudida e por isso deveria ser revertido em dispensa imotivada e não como pedido de demissão, devendo ser pago todas aquelas verbas que não foram pagas, certo? E Aline, e como é que faz se vocês nem colocaram aqui, mas pelo comentário da Caroline, eu já vou trazer essa questão aqui. E se por acaso uma empregada, hoje em dia, pede demissão, como é que eu faço? Eu posso dispensar essa empregada assim? E aí, se ela estiver grávida, como é que eu vou fazer? Ela pediu demissão, foi vontade dela, tudo bem, gente. Mas agora a forma mais segura de vocês fazerem é o quê? Se você atuar por empresa, principalmente, qual é a forma mais segura de você aconselhar essa empresa, tá? Prestar sempre um parecer de forma coesa, de forma correta, com as decisões que vêm sendo aplicadas e principalmente agora, tema obrigatório do TST, não tem mais negociação. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar aquela, empregada mulher, eu não sei, não posso pedir, em hipótese alguma, teste de gravidez. Logo, como é que eu vou fazer para me certificar? Vou pedir para homologar esse pedido de demissão ou até mesmo essa dispensa no sindicato. Por quê? Naquele momento ali, eles estão sendo segurados. E aí, vai falar assim, Aline, mas ela também não tinha certeza, gente. Quem atua para a empresa, tipo eu, né, faço 95% dos processos que eu atuo são empresas, né? E aí, o que a gente faz? A gente simplesmente aconselha para justamente tentar se cercar ali o máximo, né, de segurança. É isso. Por quê? É normal, gente. Nem a pessoa sabe, como é que a empresa vai saber? Mas, se a empresa vai ter que, ela agora, obrigatoriamente, vai ter que ou pagar a indenização ou reintegrar, vai depender da opção dessa reclamante, porque ela pode não querer ser reintegrada. E a empresa vai pagar a indenização. Então, a gente, para poder amparar, né, e falar de forma correta para esses nossos clientes, a gente tem que aconselhar desse modo. Bom, você não pode, em hipótese alguma, requerer, pedir que ela faça um exame, um teste de gravidez. Ah, mas e no exame emissional não é feito? Não, não pode, sequer, você nem pode pedir isso. Então, já que não pode pedir, o que você pode sugerir para o seu cliente, aconselhar, é que ele faça essa dispensa lá no sindicato, mediante homologação do sindicato, tá? Ou pedido de demissão, você está pedindo demissão, pega lá a cartinha, tudo bonitinho, e vamos homologar no sindicato, tá? Caroline, tá tudo certo? Alguém, gente, tem alguma dúvida? Porque esse tema aqui não era nem sobre essa parte, simplesmente para falar sobre homologação de sindicato, quando for empregada mulher. Não, tá? É justamente para descomplicar as práticas lá na sala de audiência. Como vocês devem atuar lá dentro da sala de audiência para que não sejam pegos de surpresa. E como é que você não é pego de surpresa? Quando você conversa com o seu cliente, desde a primeira entrevista, coloca tudo aquilo no papel. E o que eu sempre digo, quem tá aqui que ainda não adquiriu o Kit Start trabalhista, tá no link da bio também. Por quê? Esse Kit Start trabalhista diz exatamente que você tem ali todo o material.
eu amanhã, eu nunca fiz uma audiência trabalhista. Alguém aqui nunca fez uma audiência trabalhista, gente, que tá na live? Ou que esteja assistindo gravado, pode colocar aí pra mim. Se tem alguém, só colocar eu ainda não fiz audiência ou eu já tá de bom tamanho, tá? Porque se você ainda não fez audiência, você ainda provavelmente tem aquela dúvida. Poxa, como é que vai ser uma audiência de conciliação? É uma audiência tranquila? Será que é uma audiência tranquila? É a menos pior, de fato, mas você sabe como orientar, você sabe tudo que vai acontecer lá dentro da sala de audiência, tá? Se você não sabe, o checklist ele vai te dizer todos os passos que vai acontecer naquela audiência. É uma audiência inicial. Lembrando que, gente, em todas as audiências, pode ser uma audiência em execução, uma audiência em fase recursal, que o juiz vai sempre tentar a composição entre as partes. Por quê? Até tem lá, sempre que você vai fazer uma audiência de conciliação, aí tem assim uma frase, a conciliação é a praia da Justiça do Trabalho, é uma coisa assim, tá? Eu não tô conseguindo trazer a frase na literalidade, não. Mas a praia da Justiça do Trabalho é conciliar. Então, sempre eles vão tentar, em todos os momentos. Começou a audiência, tem possibilidade de conciliar? Não. No meio da audiência, verificou que aquela audiência ali ficou ruim para um lado ou ficou ruim para o outro? Doutor, tem certeza que não quer conciliar? Olha, eu acho que seria uma boa, tá? Tô lá, apresentei um recurso. Não tem problema. Você pode dizer, olha, eu tenho interesse numa composição, o juiz vai designar na primeira instância, na segunda instância, tá? O desembargador vai marcar lá, tem conciliação também na segunda instância, gente, no TST também tem conciliação. Ele vai marcar tentando sempre compor essas partes. Aí, como é que você vai chegar na audiência de conciliação? Não pense que é simplesmente, eu quero aceitar, não, eu não vou aceitar. Não, porque o juiz, ele pode fazer perguntas para o seu cliente. E se você não tiver conversado muito bem com esse seu cliente lá naquele primeiro momento e nem tiver colocado no dossiê que está no Kit Start trabalhista, que está no link da bio, você não vai ter anotado, você não vai ter conversado com o seu cliente, você não vai ter refrescado a memória. Mas, Aline, eu preciso dizer para o meu cliente o que ele vai falar? Às vezes, do dia que o cliente conversou com você para a audiência, leva-se um ano e pouco, até ele ser ouvido. E aí, você vai ter que, de alguma forma, passar com ele. Fulano, olha só, o senhor me contou que o senhor trabalhava de segunda a sexta, de tal hora, que o senhor não conseguia fazer intervalo. É verdade isso? Eu posso manter isso? Ou o senhor, refrescando a memória, não aconteceu isso? Então, assim, você precisa passar tudo que tá ali para não chegar dentro da sala de audiência e o juiz começar a fazer perguntas e seu cliente dizendo, não, eu não falei isso não. Não, de jeito nenhum. Então, para vocês não ficarem, né, com o narizinho de palhaço lá na frente do juiz e ficar feio pra gente, a gente precisa conversar com o cliente, mesmo numa audiência de conciliação, numa audiência inicial, tá? Porque o juiz, ele pode interrogar as partes em qualquer momento. Ou seja, a qualquer momento ele pode ir lá e fazer as perguntas que ele bem entender e o seu cliente vai ter que responder. Você não vai poder fazer igual eu fiz numa das minhas primeiras audiências, lá em 2015, quando o juiz, uma audiência inicial, quem é aqui do Rio vai saber de que eu tô falando, né? Na 48, é o Dr. Cláudio Olímpio, e ele começou a fazer perguntas pro meu cliente. Eu estava pela reclamada, e ele começou a fazer perguntas. E eu falei, excelência, pela ordem. Hoje é uma audiência inicial. E aí ele me deu um belo de um coice, mas estava tudo certo. Doutora, eu faço as perguntas a hora que eu quiser, o momento que eu quiser. E ele vai responder. Ou seja, se o meu preposto respondesse qualquer não sei, o negócio ia estar feio ali. Era confissão, tá? Ia constar na ata de audiência. Então, por isso, gente, da importância da gente ter tudo anotado e conversado com o cliente, tá? Anotado o quê? Os pedidos, de quem é o ônus da prova, de cada um dos pedidos, se você vai ter que fazer prova, se você vai ter que fazer contraprova, tudo isso precisa constar. Deixa eu ver aqui o que a Caroline tá falando aqui. Em maio desse ano, o TST tem incidente de recurso repetitivo com efeito vinculante confirmou que todo pedido de demissão de gestante, exatamente, é o tema, exatamente, confirmou que todo pedido de demissão de gestante sem homologação
pelo sindicato. Cadê? É nulo. Conseguimos fechar um acordo em razão da ausência de homologação do sindicato. A tese de defesa era abandono, mesmo sem provas. É o caso. A juíza informou ao reclamado a necessidade de homologação. Vocês estão vendo, gente? Exatamente. Olha só, confirmou que todo pedido de demissão de gestante sem homologação... E aí, como é que você vai descobrir que aquela mulher estava grávida? Tá? No caso que eu trouxe aqui para vocês, que é da matéria do Migalhas, de fato, gente, ela estava grávida e, de fato, a empresa sabia. Porém, ela abandonou e não conseguiu trazer ali a comprovação de que tinha pedido demissão e estava simplesmente nessa ação pedindo uma rescisão indireta. Rescisão indireta não, né? Uma conversão desse pedido de demissão em rescisão indireta para que ela pudesse receber os valores como se ela dispensada tivesse sido. Ou seja, como se ela estivesse aplicando uma justa causa na reclamada. Aí, de novo, ou seja, significa que a empresa ela estava alegando que a empresa teria cometido alguma falta grave para que ela tivesse se sentido na necessidade de não mais estar naquele ambiente, tá? Mas para isso, quando a gente também pede ali uma rescisão indireta, o ônus é todinho daquele reclamante. Por quê? O 818, inciso 1º, diz o quê? Que é fato constitutivo do direito do reclamante comprovar aqui nesse caso. Então, se ele alega, se ela, nesse caso, né, alegava que tinham havido ali descumprimentos contratuais, que ela passou mal, não recebeu a devida assistência, aí competia a ela demonstrar. A empresa competia o ônus de comprovar que a justa causa foi aplicada corretamente, tá? Então, é nisso que a gente precisa se apegar. A gente precisa identificar de quem é o ônus da prova. Porque se a gente não souber de quem é o ônus da prova, acontece o que? A gente chega na sala de audiência, a gente começa a dar murro em ponta de faca, como diz minha mãe, né? Então, a gente não quer isso. A gente quer sempre advogados bem informados, sabendo exatamente aquilo que estão fazendo dentro da sala de audiência, tá? Mas para isso a gente precisa o quê? De práticas. A gente não tem que chegar na sala de audiência e travar, dar branco, porque a gente não anotou, porque a gente não tinha um documento ali para poder ir preenchendo e se lembrar de tudo, porque o juiz muitas vezes não, a maioria das vezes, ele sequer lê a inicial, sequer lê a tese de defesa. E o que você falar para ele, tá tudo certo. Seja bem-vindo, Rossi. Rossi ou Rossi, não sei qual é a pronúncia, tá? Muitas das vezes, a maioria das vezes, na verdade, ele não pega e não lê o que tá ali. Então, ele vai perguntar, quais são os pedidos, doutores? Ah, tá, mas e o que a empresa alegou, hein? E se você não tiver lido, você vai ser engolido, entendeu? Se você não tiver lido, não tiver ali toda aquela preparação, aquela organização para a audiência, você vai ser engolido. E aí, muitas vezes, vai acontecer outra coisa que também já aconteceu comigo, lá no início que eu comecei a advogar, lá em 2015, 2016, mais ou menos. O que aconteceu? Eu Marcos Dias é na 1823, agora eu tô na dúvida, aqui do Rio. Ele vira para mim e fala assim, doutora, para que a gente vai colher depoimentos se temos, né, os cartões de ponto, não sei o quê? E eu, perdida, realmente tinha os cartões de ponto, mas não tinha a totalidade. Então tá aí a necessidade de você fazer uma preparação adequada, ler todos os documentos que estão ali, confirmar se realmente estão ali, para que você saiba exatamente, bom, se eu não tenho documento, eu preciso comprovar, seja através de testemunha, seja através de uma expedição de ofício para a empresa de transporte coletivo, aqui no Rio é Rio Card, tá? Ou seja, para uma estação de radiobase, para a gente pedir a geolocalização ali do cidadão, tá? Então a gente precisa saber exatamente o que a gente está fazendo dentro da sala de audiência para que a gente não seja engolido pelas coisas que vão acontecendo e você vai ficando tenso e não aconteça o que infelizmente aconteceu com um colega dele dizer para mim que ele estava sendo correspondente para o escritório, dizer para mim por mensagem que ele não queria nem receber por aquela audiência, que ele nunca mais ia pisar na sala de audiência. Você já imaginou, gente, o trauma que essa pessoa ficou?
Mas por quê? Porque ele não se preparou. E aí, o que aconteceu para ele ficar traumatizado desse jeito? O advogado da outra parte gritou com ele. A juíza gritou com ele. E ele permitiu ser desrespeitado. E não é isso que eu quero ver com você, do outro lado. Entendeu? Então é por isso que nesse perfil eu tento trazer aqui para vocês, eu trago o máximo de informações, o máximo de situações que já aconteceram comigo, que acontecem com colegas, para que vocês não passem pelas mesmas situações e vocês destravem, vocês saibam exatamente como vocês vão chegar na sala de audiência preparados, tá? Sem somente se preocupando com as coisas que estão para acontecer, coisas que não tem como você prever. Eu digo sempre, aqui eu vou te trazer 99% das coisas que podem acontecer, mas alguma coisa pode ser que fuja do controle. Mas esse fugir do controle, você já tem ali todo o seu aparato. Bom, eu já sei quais são os pedidos, eu já sei qual é a alegação da empresa, ou a possível alegação da empresa, eu já sei o que eu preciso fazer de prova, o que eu preciso fazer de contraprova, se eu vou precisar de testemunha, de quem é o ônus ali, eu já sei tudo isso. Então, se eu já sei, eu agora vou lidar o quê? Com o humor do juiz. E aí você também tem como se prevenir. Chegando um pouco antes da audiência, da sua audiência. De preferência, sempre uma horinha antes. Conversa com o seu cliente, conversa com as testemunhas. E vai assistindo as audiências anteriores, tá? Audiência pública. É até bom se você levar o seu cliente, se for uma audiência física, para dentro da sala. Porque ele ali vai poder assistir, ele já vai vendo como está o humor daquele juiz, tá? E você, como bom advogado, boa advogada, vai saber qual é o CPJ. O que é CPJ, Aline? É o Código de Processo do Juiz. Cada um tem o seu, tá? Gente, olha só, eu falo demais, né? Agora eu já ultrapassei aqui, por quê? Nessa que seria segunda-feira, eu só fico aqui com vocês 30 minutinhos, tirando dúvidas, trazendo acontecimentos na sala de audiência, boas práticas da sala de audiência, para que vocês possam chegar também destravados, tranquilos. E quem tiver dúvida, pode me mandar no direct que eu respondo. Tô assistindo gravado, Aline, me manda no direct, escreve aqui embaixo, tá? Se você gostou, manda para mais colegas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa live. Amanhã eu também estarei aqui às 19 horas, mas é dentro da sala do Zoom. Então, para isso, vocês precisam estar dentro de um dos grupos do WhatsApp. Como é que você vai estar lá? Ou você clica no link da bio, ou você digita aí clube, que o robozinho vai mandar para vocês, tá? É um grupo silencioso, ninguém fica perturbando ninguém. Amanhã, a nossa aula é de 1 hora. O que acontece nessa análise de audiência? Eu escolho uma audiência. Se você tiver uma audiência sua, você pode me mandar o número que eu faço a análise dessa audiência, sem problema nenhum. Só que, se você não estiver lá às 19 horas, essa aula não fica gravada. Por quê? Eu só subo na plataforma para quem é meu aluno. Porque, gente, isso daí é ouro, tá? Ali eu vou mostrando, olha, o que aconteceu aqui que foi bom, o que poderia ser melhorado. Teve uma audiência esses dias que, nossa, as pessoas estavam super cheias de dúvidas em relação ao ente público, que agora a gente precisa demonstrar, né, que o ônus da prova é do reclamante, de demonstrar que o ente público foi negligente. A audiência foi maravilhosa. A advogada fez perguntas, assim, inteligentíssimas. Não me pergunte quem era advogada, gente. Eu simplesmente assisti a audiência, achei ótima e resolvi compartilhar com vocês. Então, se vocês têm alguma audiência, vocês querem que eu faça análise, que eu reaja a essa audiência, me manda o número que eu faço, tá? Então, amanhã, às 19 horas, eu aguardo todos vocês lá. Beijo, gente. Tchau, tchau. Até amanhã. Descansem bastante para amanhã às 19 horas vocês estarem aqui comigo, hein? Até amanhã. Tchau, tchau.